Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao devocional. Estamos iniciando agora na presença do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nesta oração, Pai, te pedimos, envia teu Santo Espírito sobre nós e tenha piedade de nós, de nossas culpas, de todas as nossas falhas. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor também possa conduzir com o teu Santo Espírito com a Lide, que o Senhor possa usá-la cada vez mais, que o Senhor possa falar conosco através da fala, da boca dela, que o Senhor venha usar esse canal até a nós, a tua palavra. Amém? Vamos dar início ao devocional em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Lide, a oportunidade é sua. Amém, meus queridos. A paz do Senhor. Estão me ouvindo bem? Sim, ouvindo. Amém. A paz. Louvado seja Deus. Quero saudar com a doce paz do Senhor a todos que se fazem presente nessa tarde. Vejo que a Lloyd entrou. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Então, sem mais delongas e sem demora, vamos para a palavra do Senhor. Nesta tarde eu quero ser breve, bem objetiva com a palavra do nosso Deus. E para mim é motivo de muita gratidão. Mais uma vez, as irmãs me darem a oportunidade para trazer um pouquinho daquilo que o Senhor tem me dado diariamente, de conhecimento da sua palavra. Para mim é uma honra fazer parte dessa família e contribuir para a glória de Deus, né? Para acrescentar na fé dos meus irmãos, né? Para nos fortalecermos em unidade. E nesta manhã o Senhor ele me deu um texto para meditar e eu quero aqui compartilhar com vocês a respeito desse texto, e que está baseado em 1 Coríntios 13, 11. Os irmãos que estiverem com suas Bíblias, vamos meditar na palavra. 1 Coríntios 13, 11. Que nos diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Louvado seja Deus. Amados, a palavra do Senhor, a palavra trazida aqui por intermédio do apóstolo Paulo, ele vai nos fazer um convite para um crescimento espiritual. Nós sabemos que quando nos achegamos a Cristo, quando declaramos a nossa fé publicamente e dizemos, eu quero pertencer ao Senhor, eu quero o Senhor como meu Senhor e Salvador. Sabemos que quando chegamos, nesse primeiro momento, somos como crianças, estamos como crianças, muito imaturo na fé, estamos no princípio do processo. Então, tem muitas coisas que não entendemos, que não compreendemos. Mas, mediante essa caminhada, o apóstolo Paulo ele nos convida a crescermos. Ele nos dá uma ordem, e essa ordem é crescer. Eu costumo dizer que todos nós, devemos estar bem conscientes da linha do tempo no qual nós vivemos. Nós vivemos no término do fim, a 1 minuto de Jesus voltar. Então, hoje, mais do que nunca, é preciso que tenhamos uma mente transformada, uma mente moldada pelo Senhor, uma mente evoluída em Cristo Jesus. Após a nossa conversão, nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Nós temos como objetivo crescer. Esse processo, ele não termina no momento em que declaramos Jesus como Salvador. Pelo contrário, é o princípio de tudo. Quando declaramos que Jesus é o nosso Senhor e passamos a ser escravos de Cristo, há pela frente toda uma evolução e que devemos buscar essa evolução. E para isso é preciso que
ouçamos a voz do Senhor, que hoje nos diz que devemos crescer, que devemos buscar amadurecer. A igreja do Senhor, ela só pode crescer através do fortalecimento mútuo, um ajudando o outro. Hoje nós vemos que muitas pessoas, elas se restringem de trabalhar na obra do Senhor. Elas se limitam no falar, no louvar, em todos os trabalhos em si. Acredito que as irmãs, ao fazerem convite a outros, já devem ter ouvido alguns dizerem: mas eu não consigo, eu não sei falar, eu não sei louvar. Isso acontece tanto dentro de plataformas virtuais, como dentro das congregações. Muitos irmãos olham para si e se acham incapazes de participarem da obra. Não agregam valor a si. Acham que é impossível desempenhar algo para Deus. Mas, como eu disse anteriormente, a ordem é bem clara. A ordem é para que cresçamos, para que venhamos evoluir, para que tenhamos uma mente moldada pelo Senhor. E nenhum filho de Deus é dispensável na obra. Todos somos úteis. E quando o apóstolo Paulo faz esse convite para que cresçamos, que venhamos crescer espiritualmente, mentalmente, doutrinariamente, e é esses pontos que vamos tratar nessa tarde. Vamos tratar do crescimento doutrinário, do crescimento moral, do crescimento espiritual. Porque para que nós venhamos alcançar essa evolução, é preciso a gente estar ciente onde nós precisamos ser trabalhados. Até para que nós possamos colocar todos esses pontos em oração. Que sejamos claros e objetivos em nossas orações para com o Senhor. Então vamos iniciar com o crescimento doutrinário. Amados, para que possamos ter um crescimento doutrinário, dominar a fé que professamos, é preciso termos conhecimento da palavra de Deus. É preciso gastar tempo em leitura. É preciso gastar tempo em meditação, em oração. Se te perguntarem por que você crê em Cristo, se perguntassem a você o que te faz crer no Senhor, o que faz com que você tenha essa fé que te move, como você explicaria a outro? Para que possamos ser coerentes nas nossas explicações, é necessário que tenhamos conhecimento. Porque na nossa vida cristã, vamos nos deparar com situações em que as pessoas colocaram em xeque a nossa fé. Diante de tanto caos, de tantas perdas, de tantas dificuldades. Muitos chegarão e até mesmo as nossas lutas internas irão questionar onde está Deus diante das tragédias, diante das injustiças. Então, para que sejamos lógicos, para que venhamos a explicar com veracidade a nossa fé, é preciso dedicação. Porque ninguém pode falar daquilo que não sabe. Para que nós venhamos a falar do Evangelho com verdade, com a verdade, é preciso que tenhamos conhecimento da sua palavra. É preciso que saiamos do raso. É preciso que verdadeiramente nós nos entreguemos ao Senhor, busquemos com intensidade. É preciso que separemos um tempo de qualidade para com Deus. Eu estava vendo por esses dias um relato de uma psiquiatra, na qual ela falava que hoje a vida, sabe, toda a nossa rotina tem consumido muito o nosso tempo. As redes sociais têm consumido muito o nosso tempo. Mas entre aspas, porque há sim
momentos nas redes sociais que elas são benéficas, como essa que estamos fazendo agora. Mas no inteirinho, no geral, a grande maioria das pessoas tem gasto um tempo desnecessário com coisas fúteis nas redes sociais. Então, por que não gastar todo esse tempo para a glória do nosso Deus, para buscar mais conhecimento, para procurar entender mais, pesquisar mais, orar mais, ter um momento de mais afinidade, ter momentos de mais afinidade com o nosso Criador. Então, para que tenhamos propriedade, para que carregamos conosco a verdade de Cristo, é preciso ter conhecimento, é preciso obtermos conhecimento de Deus. E esse conhecimento só adquirimos quando dedicamos tempo de qualidade com Deus. E outra ordem dada pelo apóstolo Paulo, que nós podemos aqui incluir dentro do texto, é o crescimento moral. Amados, crescimento moral. Nós não devemos nos perder em meio aos pecados, em meio aos nossos sentimentos, às dificuldades desse mundo. Crescimento moral é quando nós olhamos para o passado, olhamos para os nossos erros e determinamos em nossos corações que não iremos mais praticar os mesmos erros, que não viveremos mais presos a coisas passadas, mas olhamos para as nossas falhas, para os nossos erros e desejamos ser pessoas melhores. Crescimento moral é olhar para tudo ao nosso redor e ver que coisas tão comuns, coisas que têm se tornado tão comuns nos dias atuais, sabe? A mentira, a traição, os enganos, tudo que tem se tornado tão comum em nossos dias. Nós olhamos para tudo isso e dizemos e repetimos para nós mesmos: eu não quero fazer parte disso, eu não quero ser assim. Lógico que errar e falhar, todos nós erramos, todos falhamos, não somos perfeitos. Mas se chegarmos a falhar, que nós venhamos a olhar para os nossos erros, para as nossas falhas, e crescer em cima disso, e não desejar mais praticar as mesmas coisas. Quantas vezes nós, por inocência, por incoerência, cometemos falhas que futuramente nós podemos nos arrepender ou que nos causarão prejuízo. Então vamos aprender, crescer moralmente, crescer nos nossos princípios para com Deus. Nós vemos hoje uma sociedade que já não valoriza mais os princípios, que já não respeitam mais as leis. As leis morais, elas estão cada dia mais em declínio. O certo passou a ser errado e o errado passou a ser certo. Quando alguém que deseja ser verdadeiramente bom é taxado de bobo. Então, que nós não nos percamos moralmente, mas que possamos evoluir, porque através dessa evolução é que a glória de Deus se manifestará através das nossas vidas, porque as pessoas olharão para nós e verão Cristo em nossas vidas. Quando formos verdadeiramente íntegros nos nossos tratos, nas nossas palavras, quando formos cumpridores da lei, quando pratiquemos verdadeiramente a lei de Deus. Sabe, ser fiéis, crescer moralmente é sermos fiéis no mínimo, no pouco e no muito. Sermos fiéis, sermos leais nas nossas amizades, sermos leais nos nossos tratos com as pessoas. Ser moralmente evoluído é sermos parecidos com Cristo, sermos pacientes, sabe, sermos amorosos, inclui tudo isso, engloba tudo isso. Porque quando nós falamos de moral, nós falamos de caráter. E é isso que devemos buscar, caráter, crescer em caráter. Quando crescemos em caráter, as demais coisas
sabe, vão se agregando. O amor vai crescendo, a misericórdia vai crescendo dentro de nós, a compaixão. Hoje quando eu vinha do trabalho, eu vinha orando, falando para o Senhor, Senhor, eu sei que hoje está tão difícil a gente praticar os verdadeiros sentimentos, os sentimentos que o Senhor nos instrui a ter, mas me ensina a ser paciente, me ensina a ser amorosa, me ensina a ser misericordiosa, de verdade. É verdadeiramente, não só em palavras, porque a gente tem ouvido tanto as pessoas falar de amor, falar de perdão, falar de misericórdia. Mas no momento em que deixamos de agradar, ou que deixamos de fazer coisas que iria beneficiar outros, esse amor vai pelo ralo. As pessoas já não praticam mais o amor e o perdão. Então, crescer, evoluir moralmente, é isso. É ter um caráter segundo o caráter de Cristo. É agir como o Senhor agiria, como o Senhor age. É sermos fiéis aos nossos amigos, aos da nossa casa. É sermos fiéis às leis de Deus. É sermos pacientes e respeitosos para com todos. E crescermos espiritualmente. Crescermos espiritualmente, sabe, irmãos? Deixar da mesmice, sair da mesmice. Há muitos que se conformam em só receber. Nós devemos ter sonhos em Cristo Jesus. Nós devemos desejar mais do céu. Crescer em todas as áreas e crescer espiritualmente é algo extraordinário. É algo que todo cristão deve ter como objetivo de vida. Sabe, nós vemos tantas pessoas que se esforçam em crescer profissionalmente, pessoas que estudam anos e anos, fazem faculdade, fazem mestrado, fazem doutorado. Devemos desejar o mesmo para com Deus, devemos desejar o mesmo para com o céu, com o reino de Deus. Crescer espiritualmente, qual é o teu objetivo? Qual é o teu objetivo para com o reino? Você já se perguntou qual é a contribuição que eu posso dar para o reino de Deus? Contribuir para o reino de Deus, isso é um privilégio, é uma honra, meus amados. Contribuir, sabe, você ser útil de alguma forma para o reino de Deus. Em quem eu posso ser útil para o reino de Deus? Na congregação na qual eu faço parte, em que eu posso ser útil? Eu posso ser útil auxiliando na limpeza da congregação. Eu posso ser útil aconselhando aqueles que estão à minha volta. Eu posso ser útil dando um bom testemunho, orando em secreto pelos meus irmãos. Isso é ser útil, é ter utilidade. É ter utilidade. Hoje, nesse mundo, eu gosto muito de frisar essa questão do atual, o mundo. Sim, porque é nele que nós temos que nos basear, porque quando eu olho para o mundo, quando eu olho para o que acontece no mundo, eu vejo que os meus olhos têm que estar focados no céu, porque o mundo está um caos. Então, observe que sempre quando eu vou falar, eu falo o mundo, porque o mundo não é a nossa base, mas o céu é a nossa base. Vejam que aquelas pessoas que estão distantes do foco, estão distantes do crescimento espiritual, quando elas querem se sentir úteis para o reino de Deus, elas querem ser vistas, elas querem ser aplaudidas, elas querem aparecer nas redes sociais como alguém de bem. Mas nós não devemos querer parecer alguém de bem, nós devemos ser pessoas do bem, não parecer. Devemos ser. Não devemos parecer pessoas úteis, devemos ser pessoas úteis. Devemos não querer praticar o verdadeiro amor, mas ter o verdadeiro amor.
E esse crescimento espiritual no qual nós estamos sendo convidados nessa tarde, ele engloba tudo isso. É ser útil, é desejar ser útil para os nossos irmãos. Ser um bom conselheiro, um bom pacificador, auxiliar em tudo que possível ao nosso redor. Às vezes eu já vi irmãos comentando, irmãos da própria congregação que eu faço parte. Quando se trata de ofertar, alguns dizem assim, eu não vou ofertar. Por isso, por aquilo, por isso, colocam uma série de empecilhos para não contribuírem com o reino de Deus. Amados, quando nós evoluímos espiritualmente, nós entendemos que nós fazemos parte de um corpo. E este corpo precisa uns dos outros, precisa dos membros para que venha a funcionar. Crescer espiritualmente é agregar, é ajudar, é contribuir, é participar, é estar sempre pronto para toda boa obra. Toda boa obra. Crescer espiritualmente, sair da meninice espiritualmente, é se dispor em busca, em oração. Ninguém nasce sabendo. Como eu disse antes, tem muitas pessoas que se restringem a participar da obra por acharem que não tem nada para contribuir, mas todos temos valor, todos têm algo a oferecer no reino de Deus. E esse crescimento espiritual, ele só é adquirido com busca, com entrega, com tempo, com persistência, com zelo. É preciso que tenhamos zelo pela palavra. É preciso que desejemos, é preciso que tenhamos fome da palavra, é preciso que tenhamos sede de conhecimento. Precisamos investir em nós mesmos. Investir, buscar conhecer mais, buscar entender mais a palavra de Deus. Porque valerá muito a pena, e tem valido a pena, meus amados, tem valido muito a pena. Porque olha que momento maravilhoso quando nós nos reunimos para falar de Jesus. Isso é obra, isso é crescimento, isso é evolução. É evoluir, porque tudo que trabalhamos aqui dentro, tudo que falamos dentro da plataforma, numa sala virtual, numa igreja virtual, é trazido para o nosso dia a dia. E todo esse conhecimento também é transferido a outros ao nosso redor. Deus tem coisas grandiosas e gloriosas para todos aqueles que se dispõem, que são desejosos de crescimento. Precisamos desejar crescer diante de Deus e para o reino de Deus. E esse crescimento, ele deve ser constante, contínuo, persistente. Sabe, tem tantas pessoas que não crescem espiritualmente, que não evoluem espiritualmente, porque estão presas ao passado, estão presos aos seus erros, às suas falhas do passado, estão presos a amarguras, a ressentimentos, a mágoas. Eu não vou mais fazer isso porque uma pessoa me criticou, porque alguém falou mal, porque... Não, amados, não, nosso foco não é a opinião alheia, nosso foco é o céu. O foco de todo aquele que tem maturidade espiritual é o céu. Barreiras irão surgir. Inimigos entre nós irão surgir. Irão, sabe? Porque a gente vê a palavra do Senhor, ela é clara quando ela fala que todas as perseguições, que todas as afrontas foram entre irmãos. Mas que isso não impeça nosso crescimento em Deus. Sabe, todo aquele que é paciente no seu processo de crescimento, ele obtém a vitória. Todo aquele que é paciente, persistente, ele é vitorioso.
ele alcança os seus objetivos. Os nossos pés, eles devem estar firmados na rocha, fortalecidos em Cristo, porque se estivermos firmes, não cairemos e não desistiremos. E iremos crescer, e iremos florescer, e iremos dar fruto. Porque esse é o objetivo. O objetivo de... Quando nós aceitamos a Cristo, não foi simplesmente para sermos salvos. Lógico que esse é o objetivo principal, mas não é só ser salvo, é contribuir. E nesse processo de crescimento, esse processo que nos leva a crescer espiritualmente, é preciso e necessário que façamos a nossa parte. E fazer a nossa parte é isso, é buscarmos crescimento doutrinário, é buscarmos em Cristo crescimento moral, um caráter semelhante ao de Cristo, é buscarmos crescimento espiritual, investirmos em conhecimento de Deus, investirmos em leitura, em oração, investirmos em sermos parecidos com Jesus. A igreja do Senhor, meus amados, ela não fica de meninice. Uma igreja madura, filhos maduros, eles não ficam de meninice. Eles entendem que já é tempo de crescer, tempo de evoluir, é tempo de estar maduro, já é tempo de frutificar. Amém? Louvado seja Deus. Eu meditei nesta palavra pela manhã e fiquei a pensar, né, no que a palavra tinha a me dizer. E me perguntei, Senhor, o que posso fazer mais para te agradar? Em que posso? Como posso crescer mais? Como posso, Senhor, me entregar mais ao Senhor? Sabe, meus irmãos, todos os dias nós temos que nos questionar, temos que fazer perguntas que possam nos levar à evolução. Então, nós devemos desejar crescer. E se alguma coisa tem te impedido de crescer, pergunte ao Senhor, pergunte ao Espírito Santo. Quais são o que você pode fazer para melhorar? Que o Senhor vai te dar respostas. Amém? Louvado seja Deus. Eu agradeço aqui ao Senhor a minha rica oportunidade. Agradeço às irmãs pela confiança, pela credibilidade. Às vezes, quando a gente está na correria, assim, amadas, para mim a tarde sempre é muito complicado, porque é o momento que eu chego do trabalho e é tudo muito corrido. Mas eu acredito que eu consegui passar aqui um pouco do que eu meditei pela manhã. Amém. Louvado seja Deus por tua vida, viu? E nós acreditamos, sim, nesse amor que Deus tem por nós, o qual você hoje foi bem claro, né? Como você disse, sem prolongar. Foi direto, não deixou dúvidas. E a semente foi brotada, ela foi lançada, né? E a terra do nosso coração, ela tem que ser uma terra preparada, fértil para receber essa semente, para que possa frutificar, crescer e frutificar. Eu aqui quero agradecer a essas 10 pessoas que aqui se encontram dentro da sala, a Hilary, o Ronildo, a Lide, né, que foi a nossa preletora de hoje no devocional, nosso irmão Eric, a Gleicinha, né? Deixa eu ver aqui, eu não consigo ler. É Lúcia, acho que é isso, eu tô sem óculos, não enxergo bem. Lúcia e Sara. Obrigada a todos. Luciana, certo, é Luciana. Seja bem-vinda, viu? A família Expressão Gospel. Que o Senhor Jesus te abençoe. Você já faz parte dessa família, desse grupo, a qual você chegou aqui e se encantou com a palavra do Senhor Jesus.
Nós estamos sempre nos reunindo nas salas que pertencem à família Expressão Gospel, a sala devocional, a sala da noite de testemunho, que é entretenimento, a sala oficial também, que é onde acontecem os cultos, né, na última segunda-feira do mês, e essa sala que é do devocional e do irmão Mailton, né, o irmão Mailton também, que nós estamos num propósito também a cada 15 dias aos sábados, né? Então, obrigada, gente, que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. Quem quiser permanecer na sala, pode continuar, né? Quiser nos ajudar a bater a sala de assento, tá bom? A Delma não pôde estar hoje, mas esse é o momento de nós colocarmos a vida dela nas mãos do Senhor Jesus. Vamos orar para terminar. Amém? Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, aqui estamos e continuamos na Tua presença, Senhor, mas também queremos Te apresentar a vida da Delma, queremos Te apresentar a família da Delma, a sua vida espiritual, Senhor, essa serva que está sempre em prontidão, sempre atenta ao Teu chamado, Senhor, que o Senhor possa cada vez mais abençoá-la, né, protegê-la de todo o mal, assim também a sua família. Abençoa o pão de cada dia em sua casa, que nunca falte. Abençoe o seu trabalho, trabalho das mãos daqueles que moram, habitam naquela casa, Senhor. Protege todos eles de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está encerrada, gente, o nosso encontro aqui do devocional. Amém? Podem abrir os microfones, se quiserem ir conversando. Um com o outro pode ficar conversando. Eu peço desculpa, estou um pouco lesadinha, esquecendo algumas coisas. Tomei medicação, fico um pouco lesada, dormi a tarde toda, agora acordei um pouquinho lesadinha. Tá bom? Mas fiquem à vontade. Ajudar aqui só para completar o assento da sala do devocional. Capitã, tiver algo para falar, pode falar.